Boa noite, boa noite, boa noite. E Rafa, como que você tá? Tá tudo bem? Como estão as coisas por aí? Tá me ouvindo aí, Rafa? Boa noite, gente. Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 26, 10h09. Lembrei daquela frase que fala assim: em Brasília, 10h09. Fala, Doraci, olha aí, ó, quem tá aí, ó. A Viola. Chora, Viola. Porra, e aí, Marcão? Lagoa Santa na alta. Ô, Thiago. Thiago é top demais. Ô, gente, o Thiago, e esse menino que entrou agora aí, deixa eu fazer um merchan dele aqui. Thiaguinho tá me ajudando na copy do meu e-book. Eu tenho um e-book, né, pra quem não sabe. Ele tá me ajudando na copy, tá revisando pra mim. Quero falar pra vocês uma coisa muito importante aqui. Antes que meu caro Durval entre, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: sempre o lema da melhoria contínua, sempre pode melhorar. Não há nenhum processo tão bom que não possa ser melhorado. Então o que acontece? A gente precisa entender que a melhoria contínua ela é o processo de melhoria continuada em todas as ações dentro de uma organização, tá? Então, se a sua empresa, se a empresa que você trabalha, você que é funcionário, você que é empresário, seja lá quem você for, se a empresa que você trabalha, que você tem, já tem mais aí de um ano que não tem uma melhoria nos processos, você pode saber que você está fadado a ter um gargalo muito grande na sua operação tão cedo. Isso tudo envolve liderança de equipes. Tá? Uma equipe mal liderada é uma equipe que não vai gerar bons resultados ou resultados suficientes para bater metas. Sobre liderança de equipe, sobre entrega de resultado, sobre o quanto que uma boa liderança impacta dentro de uma empresa, eu vou chamar o Geraldo, nós vamos falar agora essa noite. E ele é um especialista na área, em gestão aí de grandes indústrias e tal, e treinamento especializado para treinamento estratégico. Ele vai dar uma aula pra gente aqui hoje. Eu estou disposto a aprender, eu quero aprender. Vou chamar aqui meu caro amigo e grande homem, que honra tê-lo aqui comigo aqui essa noite. Opa, quase que eu encerrei a live, gente. Nossa, que fora que eu ia dar aqui, que fora. Vamos lá, chama ele aqui. Meu nobre amigo Geraldo. Vamos fazer aqui isso. E meu grande e caro amigo. Fala, meu querido. Tudo bem? Boa noite, melhor agora aí contigo. Tá tudo em paz? Você me ouve? Te ouço, sim. Tô esperando só você dar uma agilizada na câmera aí, fica tranquilo, tá? Eu estava esperando chamar no outro vídeo. Você me ouve bem, então? Sim, te ouço bem, sim. Eu chamei no perfil correto? Então, eu estava esperando chamar no perfil do G Barros e acabou chamando no Moda Barros, que é o da consultoria. Mas tudo bem. Você me desculpa, essa idade não me ajuda. Mas tá tudo bem com você? Como que foi seu dia? Fala um pouquinho pra gente sobre o Geraldo, quem é o Geraldo, o que o Geraldo faz. Então, primeiramente, eu queria te agradecer aí pela oportunidade que você está dando, não só para mim, né, mas para os colegas também da comunidade Ser Consultor, aí liderada pelo Gustavo Rezende, né, é um prazer, né, participar aqui com você para falar sobre um tema que eu julgo muito importante na administração das empresas, né? Uhum. Como eu te falei, quando eu enviei o tema para você, como sendo liderança de equipes e os efeitos nos resultados das empresas,
foi em função da experiência que eu tenho já de 35 anos no meio corporativo, trabalhando em áreas de gestão, em diversos segmentos, como produção, manutenção, engenharia, projetos, e os últimos 10 anos em vendas no âmbito da América do Sul. E agora, o último ano, como consultor, né, a gente vê que o aspecto da liderança é muito importante para os resultados das empresas, né? Uhum. Primeiro, pelo fato de que o clima organizacional ele é extremamente importante para os resultados. Quando eu falo resultados, resultados financeiros, inclusive, né? Tem um impacto muito grande, né? Porque o clima organizacional é justamente o efeito, né, da aplicação das políticas e procedimentos que uma empresa tem junto a seus funcionários. Quer dizer, a percepção dos funcionários em relação à aplicação dessas políticas e procedimentos é que gera o clima organizacional. E quem aplica normalmente esses processos, procedimentos e políticas são os gestores, são os líderes, né? Daí a importância de se ter uma liderança focada com estilos, né, adequados para gerar um clima organizacional adequado, né? Aham. Bacana. Você falou aí, 35 anos de experiência não é 35 dias, né? É muito chão. É muito chão. Oi, Edivaldo. Boa noite, Edivaldo. Então, é muito chão. Eu falo isso porque a gente tem que entender que a gente tem uma história. Quando você me cede em 1 hora do seu dia, você não está cedendo 1 hora do seu conhecimento apenas, você está cedendo 1 hora de toda a história que você acarretou de conhecimento para você passar para a gente. Quero te agradecer muito por isso, pela disposição também. A minha intenção aqui é ajudar pessoas e ajudar vocês, são meus amigos, companheiros de comunidade. E a vida é uma via de mão dupla. Assim como você sabe muito bem, quando você trabalha em uma organização, automaticamente há épocas em que você vai estar muito em cima, mas haverá épocas em que você vai estar lá embaixo. Quem vai te colocar lá em cima é quem você ajudou que estava lá embaixo. Então eu carrego muito comigo essa roda da vida, né? Assim, olha, Jefferson, olha, 1 hora tu está em cima, quem está em cima 1 hora pode estar lá embaixo, quem está lá embaixo pode precisar de quem está em cima. E baseado nisso, até o aspecto, a liderança, eu acredito que ela entra muito também nessa função de você olhar para o próximo, com olhar de empatia para o seu funcionário, para o seu colaborador, e se colocar no lugar de receptor, né? Você comunicar e se colocar no lugar dele como ele está recebendo essa mensagem. Eu deixo aberto para você dar continuidade. Estou aqui fazendo minhas anotações aqui no Word aqui, e eu quero aprender, vamos embora. Bom, primeiro, aprender, todos nós estamos aprendendo. Tenho certeza que eu aprendo com você, né? E essa troca que é interessante, né? Nós fazemos parte de um time, eu chamo time porque todos nós temos os mesmos objetivos, né? Que é trazer conhecimento e gerar conhecimento e auxiliar empresas e profissionais a melhorar seu desempenho, né? E nesse processo todos nós aprendemos. Mas voltando ao tema, quando você falou sobre a questão do gestor precisar ouvir, né? Isso tem muito a ver com a humildade. Eu assisti a live do Diego Costa na segunda-feira e eu achei muito interessante o aspecto que ele deu à humildade. Não como um princípio, que normalmente você vê a humildade como um princípio, né? Mas como uma competência, né? Ele colocou dessa forma: a humildade pode ser uma competência, é algo que você pode praticar, que você pode aprender, e com a prática você acaba obtendo um feedback mais adequado do teu time e das pessoas que te cercam. Então a humildade é um fator primordial para qualquer tipo de relação, estabelecimento de relação humana, né? Da mesma forma, eu digo que a liderança também é uma competência. Às vezes, pessoas falam, não, a pessoa nasce com essa tendência, nasce com algumas características que
que são, digamos assim, mais adequadas para um nível de liderança, para uma posição de liderança. Mas eu posso afirmar, usando a mim mesmo como um exemplo, de que isso pode ser adquirido, né? Quando eu comecei a trabalhar com pessoas, eu tinha 19 anos e eu não tinha a menor tendência para ser um supervisor de produção, que foi primeiro cargo de gestão que eu assumi na época, com 19 anos, né? Então, eram 50 pessoas sob a minha liderança e eu tive que aprender, né? Se você assume a responsabilidade de aprender, né, e usa algumas ferramentas, dentre as quais a humildade, para você aprender com as pessoas que têm mais vivência, você consegue se estabelecer, né? E tanto é verdade que depois dessa oportunidade com 19 anos, eu não saí mais da área de gestão. Então, passei por diversos segmentos e áreas distintas, mas sempre conduzindo pessoas, né? Então, quer dizer, é por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse tema, porque se as pessoas muitas vezes são tidas como o problema da equação, né, elas são também a solução, né? Depende de como você conduz. Então, quando eu falei sobre a questão do clima organizacional, o líder, o supervisor, o gerente, o gestor em si, né, eu gosto de chamar de líder, ele tem uma relevância extremamente grande nesse processo de transmissão, né, dos procedimentos, das políticas da empresa dentro do organismo que ele está estabelecido e para a equipe que ele gerencia, né? Então, a forma com que ele faz essa divulgação, essa prática das políticas e procedimentos é que fazem o clima organizacional. Ser bom ou ser ruim, né? Então, muitas vezes você sai de casa, a pessoa sai de casa para ir para o trabalho, parece que vai arrastando uma cruz, né? Fazer um grande sacrifício, porque o clima organizacional ali não é satisfatório, não é saudável, né? E quando você tem um ambiente saudável, salutar de trabalho, você faz com prazer, né? E tudo que você faz com prazer não parece pesado, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que... Pois não. Não, eu só estou concordando. Eu acho que a internet deu um pico aqui só. Ah, ok. Então, quando você trabalha com essa questão da liderança, né, se pergunta qual seria o papel do gestor de equipe, do líder em relação à equipe, né? Você tem alguma sugestão? Quais seriam os principais papéis do líder em relação à equipe? Os principais papéis do líder em relação à equipe? Bom, eu acho que o primeiro seria servir, né? Servir. Eu acho que... eu estou falando do acho, tá? Claro que você tem a assertividade no que você fala, mas para mim eu acho que o ponto principal de um líder é saber que ele está ali para servir. E quando a gente está para servir, a gente está para fazer o outro ser igual ou maior do que nós. Você falou um ponto interessante, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é o chamado líder servidor, né? O líder servidor, eu li um livro alguns anos atrás, que é uma referência para mim, do James C. Hunter, que chama O Monge Executivo, e é a base do líder servidor. É aquele gestor que dá as condições adequadas para que o time cresça, se desenvolva, potencialize as suas habilidades, né? E a equipe passa a funcionar de uma forma auto-organizada, autogerenciável, né? É claro que isso você obtém a partir de um exercício de liderança continuado, né? Mas eu acho, na realidade, o que você falou, eu acho que o objetivo principal do gestor, na minha concepção, né, é se transformar num líder servidor. Aquele que
favorece e dá os subsídios e dá as condições adequadas para que o time produza e gere resultados, né? Quando a gente fala sobre a liderança, alguns dos papéis, né? Desenvolver habilidades técnicas, conduzir pessoas, incentivar o grupo na formação de um resultado, desenvolver o trabalho de equipe, tudo isso são facetas, né, da liderança, né? Sim. Mas a gente tem que buscar um conceito chamado de líder efetivo, né? O Daniel Goleman, que é o responsável pela teoria da inteligência emocional, ele fala que o líder efetivo é aquele que produz resultados, né? Então, daí esse link que eu fiz entre o resultado das empresas, né? O clima organizacional como consequência do trabalho do gestor, né? E aí, seguindo ainda a linha do Daniel Goleman, ele fala que existem 6 tipos de líderes, né, de estilos de liderança, com diferentes cargas de inteligência emocional, né? Então ele fala que tem o estilo visionário, né? Quando a gente fala do Gustavo, por exemplo, né, o Gustavo Rezende, que você conhece, a gente conhece, eu vejo nele um estilo visionário. É a pessoa que tem uma visão, é uma pessoa que estabelece um caminho e ele traz as outras pessoas, ele traz o time, né, para ir junto com ele. Então, esse é o estilo visionário, né? Existe o estilo coaching. O estilo coaching, eu já tive um chefe assim, que era muito interessante o estilo dele, é aquele que busca melhorar você, né? Dar condições para que você melhore o seu potencial, seja com treinamentos ou mesmo com ensinamentos durante o processo de trabalho, mas é a pessoa que te conduz, né? O coaching é aquele que leva você de um ponto a outro, né? Esse é o conceito da palavra. Então, o coaching é a visão de, né, o funcionário, né? O elemento do time, né? Tem um Doval, afiliativo. quero te pedir a gentileza, porque a sua internet Claro. travou 2 vezes. Então, na hora que você estava falando o significado do coach, né, que é o que leva do ponto A ao ponto B, aí depois disso a internet travou. Aí, se puder só dar uma recapitulada, por gentileza? Sim. Eu falei que no caso coaching, né, a origem da palavra é que leva de um ponto a outro. Ele conduz a pessoa, né? E conduz através de quê? Do empoderamento, né? De dar condições para que essa pessoa tenha ferramentas para chegar de um ponto a outro. Então, o coaching é esse estilo de liderança segundo o Goleman, né? Tem um afiliativo. O afiliativo é aquele que ele vê mais a pessoa, ele traz a pessoa como sendo um membro de uma família. É aquele que promove almoços, é aquele que chama para um happy hour, né? É muito interessante esse tipo de liderança, porque traz uma sensação de pertencimento, né? Tem o democrático, e o democrático muitas vezes é visto como algo muito positivo, mas nem sempre é tão positivo ser um líder democrático, a não ser que você tenha na sua equipe pessoas altamente qualificadas que possam estar contribuindo com as suas ideias e com a sua contribuição para uma decisão importante, né? Caso contrário, você começa a fazer um monte de reunião para decidir tudo e não chega a lugar nenhum, né? Imagina você numa situação de urgência, você fazer uma votação para saber qual é o melhor caminho a seguir, né? O líder tem que ter essa responsabilidade.
né? Certo. Tem o timoneiro. O timoneiro é aquele cara altamente qualificado e que estabelece metas e faz com que o time busque essas metas através do seu direcionamento. E tem o estilo coercitivo. É aquele que manda fazer, né? Manda fazer e você tem que fazer. Aham. E muito embora a gente ache que isso é negativo, em determinadas situações isso é necessário. Numa situação de urgência, uma catástrofe, um acidente, se não tiver uma pessoa que tenha pulso e direcionamento para dizer o que fazer, muitas vezes você tem muitos prejuízos, né? Então, Sim. fazendo essa análise dos 6 tipos, né, os 6 estilos de liderança do Goleman, o que ele fala é o seguinte, que o líder efetivo, ele é um mix de tudo isso, né? E é um mix de tudo isso utilizando cada faceta dessa com as pessoas adequadas e nas situações adequadas, de forma tal que, através desse mix, através dessa conjunção de estilos, né, que ele domina através da inteligência emocional, ele consegue obter resultados, que é, na realidade, o que o líder precisa fazer. Fazer com que um time de pessoas obtenha resultados através da sua condução. Tem uma frase interessante de Goleman, que ele fala assim: tal qual o homem pensa, assim ele é, né? Tal qual o ser humano pensa, assim ele é. Só fazendo um adendo aqui, ilustrando a questão dos tipos de líderes. Eu estava vindo para Caeté, estava eu e minha filha assistindo a live. Estava eu, minha filha e meu filho. A gente Uhum. está passando por uma estrada, e nessa estrada é Sabará. Então caiu uma árvore, uma carreta desceu, um caminhão desceu, derrubou a árvore e parou tudo, cara. Ou eu fui cortando o carro e consegui chegar próximo. Na hora que eu vi que estava todo mundo conversando, aí eu desci do carro e eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, pendura aqui, ué, pendura cinco pessoas e quebra a árvore e ponta, aí o caminhão desce e vai todo embora. A pessoa tá assim, nossa, eu não tinha pensado. Aí na hora que eu falei, o cara falou, nossa, eu não tinha pensado, deixa eu pedir a motosserra. Aí o vizinho de baixo tinha a motosserra. Cortar a árvore. Então, quando você menciona, né, quando o Daniel Goleman ele menciona o líder que é realmente alguém que traz resultado sério para a empresa de verdade, não ignora o fator humano e que não ignora também que ele precisa gerar resultado, e resultado é faturamento para a empresa no final do mês ou no fechamento das contas, ele é um mix disso tudo. Mas ele é alguém que propõe uma solução efetiva. Aí você Sim. fez um mix aí, você explicou direitinho, ficou bem claro. Eu só estou ilustrando como a situação aconteceu comigo. Eu creio que quem está nos assistindo Uhum. também já passou por situações assim. E essa pessoa, quem está nos assistindo, consegue identificar qual tipo de líder é predominante na vida dele. Porque todos nós temos uma predominância maior. Né? Eu estou errado? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que nós temos predominâncias, né? E em qualquer evento que haja pelo menos 2 pessoas, há a possibilidade de se gerar um processo de liderança, porque é alguém quem tem que tomar a frente para a tomada de decisão, né? Sim, sim. Então, eu acho que o interessante do líder é você formar a equipe, né? Eu faço uma distinção muito grande entre grupo e equipe, grupo e time, né? O grupo pode ser um aglomerado de pessoas, né? Sem uma visão específica ou sem um objetivo específico, né? Um aglomerado de pessoas. Quando você tem um líder, e aí eu chamo sempre o exemplo do futebol, né? Apesar de eu ser um Sim. perna de pau, mas o futebol é um exemplo muito bom. No futebol, você tem o treinador e você tem ali 11 jogadores, cada um com uma especialidade, né? Cada um com uma vivência diferente, cada um com uma expertise diferente, né? E o treinador ele tem que utilizar da melhor forma essas experiências, essas habilidades, para quê? Para chegar ao gol, à meta, né? Então, quer dizer, você tem um time heterogêneo, você tem uma pessoa na liderança que é o coach, que é o treinador, e você tem uma meta disso, às vezes a gente ainda vê gol contra, né? Acontece. Mas
mas a meta ela está estabelecida, é fazer o gol no time adversário. Então, quando você consegue organizar, né, uma equipe, um grupo de pessoas, como se faz num jogo de futebol, cada um com a sua especialidade, cada um servindo ao time da forma que mais lhe é adequado, né? Considerando as suas experiências e habilidades, você consegue bons resultados. Sim, é aquela questão inicial, né? Que o líder bom é aquele líder que serve. E em toda a trajetória da humanidade, a gente sempre ouviu falar em líderes, né? Mas eu acho que o grande líder, aquela pessoa que liderou, por exemplo, aquela pessoa que falou, olha, eu vou, mas vocês vão ficar e vão fazer. E as pessoas seguiram o que ele falou, foi o próprio Cristo, né, Duval? Ele foi um líder, assim, um líder nato, ele teve todas as competências de um líder, não fala aqui sobre religião, mas fala sobre uma realidade que a história é dividida a partir do nascimento dele, né? Então, o que acontece? Uhum. Ele é alguém que ele já não se faz mais presente aqui, mas as pessoas que aprenderam dele, o que fizeram? Falaram, olha, o Cristo nos ensinou que a gente tem que fazer assim, e a gente vai fazer assim. Isso parte muito do conceito do Lean Manufacturing, que é da melhoria contínua, é que todo o processo ele pode ser revisado, ele deve ser revisado e melhorado. Ou seja, não há nada que nós façamos hoje que amanhã não possa ser melhorado por alguém. Isso parte de um olhar, de uma liderança que tem um olhar e tem ouvido atento às necessidades do seu colaborador. Batendo também, né, no caso de quem presta consultoria, e um exemplo, o psicólogo, a Larissa Roberti, ela é psicóloga. Um psicólogo, para ele tratar o paciente, o que ele vai precisar fazer do paciente? Ele vai ter que ouvir. E o bom líder é aquele que observa e ouve. Né? Não é aquele que fala muito, é aquele que observa, ouve e tira as suas ações em cima de resultados. É claro que resultados é uma série de fatores, indicadores de produtividade, de rentabilidade, que é aquele que é o QLP, o Index, né? E por aí vai. É só uma observaçãozinha em cima do que você estava falando, tá? Eu achei muito interessante, pertinente, colocar a imagem do Cristo no meio. É Sim, 10. e na verdade, quando você lê ali o Monge Executivo, o ponto. Pois não. Só quero corrigir, Larissa, me perdoa. A Larissa é psicoterapeuta. Desculpa, Eu perdão. estou vendo, ela mandou aqui. Que vergonha, ai que vergonha. Então, quando você mencionou Jesus Cristo, né, no livro Monge Executivo, a figura, né, de referência para o modelo de liderança que ele chama de líder servidor é Jesus. Né? E se a gente avaliar, sem considerações religiosas, mas se a gente avaliar a questão histórica, né, você vê Jesus com um grupo extremamente heterogêneo, né? Pessoas de Sim, diversos segmentos, né? Diversos níveis de compreensão, né? Tanto é que ele usava muito a parábola para explicar, porque usando a parábola ele usava analogia que melhorava a comunicação e o entendimento daqueles que o ouviam, né? Então, ele é realmente uma referência. E no livro Monge Executivo, o padrão ali utilizado como referência é Cristo. E sim, quando você falou sobre a questão da melhoria contínua, né? Quando eu falei sobre liderança como para dar resultado para a empresa, é exatamente isso. Se você busca o resultado, a partir dessa busca de resultado, você tem um time de liderança efetivo que gera a formação de times, como eu falei. Vamos identificar muito bem o que seria time, né? Um grupo organizado, com objetivos, com qualidades, com auto-organização. No momento que você tem um líder que consegue formar um time, esse time, quando ele começa a trabalhar junto, ele começa a gerar sinergia. E a sinergia nada mais é do que a soma, né,
das competências de cada um, gerando resultados exponenciais. Porque quando você trabalha junto, cada um dentro da sua competência, com um objetivo comum, você consegue resultados exponenciais. Uma vez que isso ocorre, você gera um ambiente tão saudável dentro da equipe que você muda positivamente o clima organizacional. E mudando o clima organizacional, você obtém resultado. E aí é que eu falo que gera-se um ciclo virtuoso, né? Porque o resultado, ele acaba animando, né, o time, porque ele faz parte daquele resultado, ele sabe que ele contribuiu para aquilo, né? E ele se autoalimenta, né? Num processo de melhoria contínua, né? Como se fala no Kaizen, como se fala no processo de produção da Toyota, né? O Kaizen, melhoria contínua. Então, se você trabalha isso, continuamente você vai galgando novas fases, novos níveis de resultados que fazem com que a empresa se sobressaia, né? Exato. E é interessante, a gente acha que não, mas eu vou te dar um exemplo. Onde a gente vê, empresa que você vê porque na verdade, o que um líder ele tem que fazer, né, no colaborador? Ele tem que fazer com que o colaborador ele produza sem ele ficar cobrando se ele, né, de fato ele tiver que faltar e tal. E uma das empresas que conseguiu colocar isso nos colaboradores foi Ambev, Azul Linhas Aéreas. Estou falando de empresas que eu passei. São empresas que o colaborador ele tem prazer em falar da empresa que ele trabalha. Se você vira para um funcionário, você trabalha onde? Eu trabalho na Azul. O que você faz lá? Não, eu sou agente de aeroporto. Agente de aeroporto é quem atende. Tá, mas assim, você vê que às vezes o salário não é lá grandes coisas, mas a satisfação que ela tem pelo respeito que ela recebe e pela voz ativa que ela tem. Vou te dar um exemplo, você falando sobre o ciclo. Se você, na Uniazul, em Campinas, a gente às vezes estava passando na Uniazul, o David Niliman, ele passava perto de você, ele para você, te cumprimenta e fala, sete qual base? Aí você responde e fala assim, o que eu posso melhorar lá na base lá para você trabalhar bem? Como que tá? Aí eu relatei, lá na época, eu relatei sobre os problemas de binagem que a gente tinha no almoxarifado. Pô, não deu outra. Na segunda-feira, estava tudo do jeito que eu precisava. Por quê? São pessoas que entenderam a dinâmica do negócio. Se o meu funcionário entende que ele tem voz ativa comigo, que eu ouvi a ideia dele, ele vai ser alguém satisfeito. Em contrapartida, o que a Ambev fez? A Ambev colocou um sistemazinho, cada empresa coloca de um jeito, mas na Ambev colocou-se o nome de olho vivo. O que é o olho vivo? O funcionário ele viu algo que pode melhorar, ele escreve num papelzinho e coloca na caixa de sugestão. Aí o coordenador de todas as áreas vai lá, pega da área dele e na reunião da matinal, 7h30 da manhã, que a equipe falou, gente, nós tivemos essa indicação de melhoria, já está nesse processo que estamos fazendo. E com isso, as equipes elas foram engajando, por quê? Porque eles viram que eles tinham voz ativa dentro do segmento que eles estavam. E eu acredito que o despertar a vontade no colaborador de sentir-se em casa a primeira coisa, é ele entender na empresa, porque em casa ele chega, ele tem liberdade, ele abre a geladeira, ele liga a televisão, ele faz isso. Mas só que se ele chega em casa e a esposa está passando pano, ele sabe que se ele entrar aí com a esposa passando pano, a esposa vai bater nele. Então, até dentro de casa tem ordem. E dentro da empresa ele tem que ter essa sensação. Ele tem liberdade para opinar. Mas ele não tem liberdade para fazer tudo o que quer, porque ele é guiado por um processo, que é o processo de melhoria contínua. É isso. Eu acredito assim, quando você consegue formar uma equipe voltada para resultados, e aí, quer dizer, você já passou por todo um processo de alinhamento, né, de conhecimento da equipe. Eu acho que o principal ponto ali é você deixar bem alinhado com a equipe os objetivos vinculados à estratégia da empresa. Se eu estou trabalhando numa empresa, eu tenho que saber a missão, a visão, a estratégia daquela empresa, aonde ela quer chegar. Esse é o primeiro ponto. Como é que eu entro dentro de um carro sem saber para onde ele vai?
né? Eu tenho que saber o direcionamento, né? Uma vez que isso é feito, né? O outro ponto é o seguinte: o que eu, como funcionário, o que eu, como membro da equipe e membro da empresa, tenho de habilidades que possa contribuir para esse objetivo da empresa, né? Porque todos nós, mesmo você pode ter 10 pessoas com a mesma função, o mesmo tempo de casa, o mesmo salário, mas cada uma delas tem um nível de contribuição diferente. Por quê? Porque a vivência é diferente, a experiência é diferente, muitas vezes alguns dons, né, são diferentes, e cada uma delas pode contribuir mais do que aquele aspecto funcional que está ali na descrição de cargo. Então, quando o funcionário ele vê a possibilidade de utilizar determinadas habilidades específicas dele para contribuir com o objetivo da empresa, ele se sente parte dela, né? Esse é o segundo ponto. Agora, Sim. uma vez o resultado sendo atingido, né, todos têm que se beneficiar de alguma forma. E quando eu falo se beneficiar, nem sempre é a divisão financeira. Nem sempre é isso, né? Mas o reconhecimento, né? A exposição positiva do funcionário que participou daquele evento ou daquele feito que foi importante para a empresa atingir o objetivo, né? Isso faz com que ele se sinta parte de algo muito maior, né? E faz com que ele goste de trabalhar em equipe, né? O que se vê muitas vezes em empresas são silos, né? São as pessoas chamam panelinhas, né? São pequenas panelinhas, né? Onde um não conversa com o outro. Então você corta a comunicação, você não entende qual é a interligação e a relação que existe entre o teu trabalho e o do colega, e o processo fica travado, né? O fluxo de valor da empresa, ele acaba não acontecendo. Por quê? Porque você tem diversas... É como se fossem várias empresas dentro de uma só, né? No momento que você entende que você é uma parte integrante de uma equipe, e essa equipe é parte de um organismo muito maior, né? E que lá na frente vai gerar um resultado que vai beneficiar todos, você passa a contribuir mais, a dar mais contribuição e a ser mais reconhecido, né? E isso é que gera esse ciclo virtuoso, né? De melhoria contínua, como você falou, né? Eu acredito nisso. Eu acredito também. O Castellano ele comentou, né, sobre a necessidade das pessoas vestirem a camisa da empresa e tal. E realmente, quando você sabe disso, hoje em dia, uma das coisas mais difíceis que nós temos em pequenas e médias empresas, eu não sei se o Renato está presente, o Renato talvez ele passa por essa dificuldade também. O Renato também é consultor. Um dos grandes problemas que você acha hoje é você profissionalizar o empresário. Tem uma frase, né, que está no seu material, do Jeff Sutherland, Jeff que escreveu o Jeff Sunderland. O que acontece? É uma realidade. Hoje em dia, você entra numa pequena empresa de 10 funcionários. Os 10 funcionários, cada um são multitarefas, mas está cada um... Sabe quando a boiada estoura, que vai cada um para um lado, e na hora para juntar, quando junta, bate cabeça? Essa grande dificuldade que nós temos no mercado hoje. E isso é o que aflige donas de salões de beleza, de clínicas de estética, tudo aquilo que envolve gente. Por quê? A partir do momento que um funcionário ele realmente veste a camisa da empresa, é quando o funcionário se paga. E isso, como a gente está falando de negócio, a gente não pode negligenciar essa realidade. Um funcionário, ele somente veste a camisa da empresa quando o funcionário se paga. A partir do momento que o funcionário é muito bom, o funcionário é gente boa, é uma pessoa bacana, é meu amigo, empresa familiar, não, é meu filho, é meu primo, mas ele somente vai ser alguém que realmente vestiu a camisa da empresa a partir do momento que o lucro que ele está gerando para a empresa com a função dele é maior do que o gasto que a empresa está tendo com ele, no mínimo 10 vezes mais. Por que eu estou citando isso?
Nós temos hoje, na gestão das pequenas e médias empresas, um fator que ele é determinante para a tomada de ação, que é o medo. O micro e pequeno empreendedor, ele tem medo de investir em projetos de consultoria, com medo de, o meu gerente não vai gostar, vou deixar o funcionário meio chateado. E é o que eu sempre falo, são objeções que eles criam, mas que no fim, eles sabem que estão sendo iludidos. Porque, como eu te disse, o funcionário que veste a camisa da empresa é um funcionário que gera renda, né? Hoje em dia, na nova realidade que a gente vive, da internet das coisas, pós-pandemia, tudo tem que estar na planilha, na ponta do lápis. Por quê? Se eu trato um funcionário que eu acho que veste a minha camisa, somente porque ele fala bem de mim, mas ele não gera resultado satisfatório, como você falou, é um funcionário que, infelizmente, é um funcionário fantasma, que está ali, mas não está. Simplesmente ele está ali, como algumas pessoas dizem, em termos grosseiros, eu quero o meu na gominha. Somente querem o dele na gominha e que não joga a favor da empresa, sendo que a empresa está jogando a favor dele. Então, eu acho que é uma chave que tem que virar nessas pessoas, tanto como donos de empresas, gestores, quanto colaboradores. A frase que você mencionou do Jeff Sunderley, ele fala que se a sua empresa não estiver ganhando dinheiro, então você não tem um empreendimento, você tem um hobby, né? Isso precisa estar muito claro, né? As pessoas não têm que ter receio de falar que o objetivo da empresa é ganhar dinheiro. Você tem que ter propósito, obviamente, você tem que ter algo maior. Mas se você não estiver ganhando o suficiente, né, para você sustentar a empresa, para você progredir na empresa e sustentar os funcionários, você não tem um empreendimento. De fato, você tem um hobby, né? No hobby você gasta dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar bem claro. Agora, com relação a como os funcionários se desenvolvem e contribuem para esse resultado, é um trabalho também, na minha ótica, que começa pelo gestor. É aquela coisa, muitas vezes você tem um centroavante e você coloca no gol, ou vice-versa, né? É interessante, é importante entender as habilidades e experiências de cada componente, independente da função dele, e isso só se consegue conversando, falando com as pessoas, conhecendo as pessoas. Muitas vezes ela tem um conhecimento que está ali guardado porque ninguém perguntou, né? E que pode ser de grande valia para a equipe e para a empresa. Então, o líder ele precisa estar verificando isso, né? Obviamente, vai acontecer casos onde a pessoa não se enquadra, ou a empresa não se enquadra a pessoa, né? E aí, quer dizer, numa situação dessa, uma ruptura, uma saída de um funcionário, muitas vezes é melhor, inclusive, para ele, porque se ele não está dando resultado ali, né, apesar dos esforços, apesar das tentativas, né, não quer dizer que ele está errado ou não quer dizer que ele não serve. Ele pode não servir para aquela função, para aquela empresa, mas ele vai se encontrar mais lá na frente. Então, é necessário, eu acho que antes de fazer uma ruptura, né, buscar conhecer de fato as pessoas, os integrantes da equipe, saber quais são as suas qualificações, né, e as habilidades que eles dominam, para saber como que eles podem contribuir de forma efetiva para o resultado, né? Resultado para gerar dinheiro realmente, para gerar recursos, né? Acho que é por aí. Tem um programa, é um programa de cargos e salários. Ele é baseado nas competências, e eu não vou lembrar o nome do programa. Não vou lembrar, não estou conseguindo lembrar, tentei lembrar. Mas é um programa que quem é de RH vai saber qual que é, talvez você saiba também. Ou o Castelano também, ou qualquer pessoa que souber, puder escrever. É o seguinte, para promover uma pessoa, você vai no histórico dela e você vê no histórico dela o que está ali. Bom, essa pessoa está com um indicador muito bom, é boa relacionada, é uma pessoa que tem a formação que compete com um cargo que está para ser promovida, aí você joga lá no status dela a promover. Agora, quando é uma pessoa que você vê que ela está assim, com dificuldade,
aí você coloca a trabalhar. Agora, quando é uma pessoa que você já fez de tudo, né? A empresa, ela investiu na pessoa, deu um processo de coach, deu um curso, fez o que tinha que fazer, aí quando não tem mais jeito, aí você joga lá embaixo, lá, a desligar. São etapas do processo que vai seguindo. E até para isso, 360 graus, exato, é isso. Então, nessa pesquisa, você tem uma ideia total do colaborador. E eu acho essa pesquisa ela é fantástica, cara. Eu não sei se você já participou dessa pesquisa, Durval. Se alguém participou, puder falar para a gente. Cara, essa pesquisa é fantástica. Nossa, é muito interessante. A empresa que eu trabalhava antes, eles chamavam de avaliação 360 graus, eu não sei se é bem isso, mas como eles chamavam lá, era o seguinte: você era avaliado, você fazia uma autoavaliação sua, você era avaliado pelo seu gestor, você era avaliado pelos seus colegas, você era avaliado pelos clientes, né? Então você tinha uma visão geral, né, do desempenho daquela pessoa. Porque muitas vezes você tem pessoas que são extremamente amáveis dentro do ciclo ali da empresa, né? E não fazem um bom trabalho com o cliente. Ou é muito, digamos assim, gentil ali com o seu chefe, mas com o colega não é bem assim. Então, quando você, no caso onde eu trabalhava era isso, que era o 360 graus. Quando você tem essa visão, né, exatamente de 360 graus do comportamento daquela pessoa, você tem uma visão, digamos assim, completa, né? Eu costumo dizer muitas vezes que essa questão do ponto de vista é muito interessante, né? Aquela história de você estar olhando o 6 e o outro está vendo o 9, né? Você só completa a visão quando você compartilha com as outras pessoas que estão em ângulos diferentes o que você está vendo. E aí você consegue ter uma visão próxima da realidade. A mesma coisa é o nosso comportamento, né? Muitas vezes você tem um comportamento inadequado em um determinado setor, né, que não reflete naquela avaliação que o teu chefe, por exemplo, vai fazer. Então, nessa condição, as pessoas ficam bem mais atentas a como se portar. Porque tem uma outra coisa também que é interessante, chama erro fundamental. O que acontece? Muitas vezes você verifica o comportamento inadequado de pessoas dentro de um determinado meio e você acha que aquele comportamento resulta só da iniciativa daquela pessoa. Mas muitas vezes é o meio que provoca isso, né? Se você tem um meio nocivo, se você tem um clima organizacional ruim, se as práticas dentro da companhia são ruins, você gera dentro daquele time os piores comportamentos, né? Então, muitas vezes você precisa mudar ou fazer um saneamento, digamos ali, no ambiente para poder gerar comportamentos mais adequados, né? E isso muitas vezes pode ser detectado com esse tipo de análise, avaliação 360 graus, como a gente fazia na empresa que eu trabalhava antes de me aposentar, era desse tipo. E eu achava muito bom. Eu tinha a oportunidade de ouvir clientes, eu tinha a oportunidade de ouvir fornecedores, pessoas que eram meus liderados e pessoas que me lideravam, colegas, né? Então, e eu me sentia muito satisfeito quando eu tinha um feedback positivo e me sentia grato também quando eu tinha algum feedback, digamos, negativo, né? Que seria pontos de melhoria, né? Então, acho que a gente tem que estar aberto para esse tipo de coisa, né? Você me fez lembrar uma coisa que é pertinente do ser humano e que muitas vezes a gente esquece. Profissionalmente, para a gente se tornar um profissional bom e melhor, a gente tem que saber ouvir, né? Um feedback positivo e um feedback negativo. E ambos são para o nosso crescimento. E trazendo até para a vida, a gente só cresce, Durval, quando a gente aceita o outro falar do nosso defeito. Quando a gente aceita o outro falar que a gente tem que melhorar, né? Para um pai ser um bom pai, ele precisa do filho falar que ama ele, que ele é um bom pai, que o marido é uma boa esposa. E assim também é um bom funcionário. Para o funcionário ser bom, ele tem que ter alguém que fala com ele, olha, seu trabalho está bom, você está indo no caminho certo, olha, você precisa melhorar isso aqui. Por quê, Durval? Porque nesse tempo, né, nesses 17 anos correndo aí,
mundo afora, eu percebi uma grande dificuldade do ser humano em receber um feedback negativo, ainda que esse feedback seja dado da melhor forma possível. A maioria das pessoas sabe isso, a maioria das pessoas leva para o lado pessoal. Sério, é uma dificuldade que a gente observa, simplesmente quem já trabalha em liderança. Pô, eu liderei operações da Azul com 939 funcionários. Então, era coisa de pirar a cabeça. Coordenei projetos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na América Central. Então, quando eu tinha que sintetizar tudo aquilo ali, que eu tinha que falar com o funcionário, muitas das vezes eu não tinha aquele tempo para chegar e falar para o coordenador, olha, você está assim, você está assado. Não, o tempo que eu tinha era pegar o resultado do programa dele, às vezes eu nunca tinha visto o cara. Era ligar, conversava com ele, fazer uma chamada. O Zoom não estava tão em alta na época a gente usava o WhatsApp mesmo, vou te ligar pelo WhatsApp aí. Ligava para o WhatsApp, já mandava no e-mail e falava, olha, o seu trabalho está muito bom, os resultados aí da VAS estão muito bons, mas olha, você tá, pessoal, os que trabalham com você, te avaliaram assim, assado, são os pontos de melhoria que você tem, mas você primeiro enaltece os pontos positivos da pessoa e depois fala os pontos de melhoria. Só que, quando você pega uma operação arrojada, o pessoal não quer saber, não. Ele já chega com o pé, não, que você tá... Aí começa a divisão. Aí você está puxando o saco de fulano, que você é pessoal, você não gosta de mim, como é que você me avalia se você nunca veio aqui? Aí eu tinha um problema de cultura. Era uma cultura antiga, enraizada, que é a parte humanizada do processo. Aí, para quebrar isso aí, eu comecei a viajar dentro das bases. Então, eu ficava 2 dias em cada base para familiarizar com a pessoa. Aí, levava o funcionário para almoçar, levava outro para jantar, batia um papo, até ter uma taxa de conversão maior dessa equipe. Mas eu posso estar errado e equivocado na minha afirmação. Eu acredito que a maior dificuldade que a gente tem hoje para desenvolver um líder, também porque a avaliação é para você desenvolver pessoas, é a pessoa aceitar um feedback de melhoria. Não é triste, Durval? Não sei se você passava a mesma coisa que eu passei. Na realidade, eu creio assim, o feedback negativo é sempre difícil de ouvir, né? A gente tem que considerar isso. Quando você está falando em relações pessoais, por exemplo, né, dentro de casa, um feedback negativo, ele é direto, né? Ele é direto e ele causa impacto. Né? Quando você está no trabalho, até por conta do ambiente, você é orientado a utilizar algumas técnicas. Eu me lembro quando eu era supervisor ainda, lá quando tinha meus 20 e poucos anos, né, se falava na técnica PNP, né? Positivo, negativo, positivo. Ninguém é totalmente ruim. Né? E muitas vezes não é que a pessoa é ruim, é que um determinado resultado não foi adequado, só isso. Né? Então você tem que concentrar no fato. Né? É que a maioria das pessoas absorvem isso como sendo uma crítica à pessoa, né? Algo pessoal, e não é isso. É o fato. A gente tem que concentrar no fato. E, obviamente, antes de falar isso, você traz para a mesa os pontos positivos, né? Os resultados positivos, né? Que todos têm. Uma vez feito isso, você puxa aquele fato específico para tratar, né? E solicita uma reação positiva, solicita uma correção e oferece ajuda, né? Eu vi muitas outras técnicas sendo colocadas para mim ao longo da minha vida profissional, mas todas elas remetem ao antigo PNP lá, positivo, negativo, positivo. Muitas vezes a gente não tem tempo de fazer isso. Você estava falando sobre, né, sobre essa dinâmica, né? Então fica meio complicado. E as pessoas têm essa predisposição, é normal, né, de não aceitar bem as críticas. Porque quando você faz, a não ser que você seja uma pessoa, né, de má índole, mas quando você faz alguma coisa dentro do trabalho, você está fazendo aquilo para acertar. Né? Muitas vezes não deu certo, mas você está fazendo para acertar. E quando vem alguém e fala, pô, você está fazendo tudo errado, né, de uma forma muito grosseira e direta, isso realmente fere, né? E a gente não pode esquecer que está trabalhando com pessoas, com gente, né? Não é fácil, mas é algo que também não pode deixar de ser feito. O feedback, ele tem que ser feito, e não é para fazer de mês em mês, de 3 em 3 meses, de ano em ano, naquela avaliação anual que a empresa promove. Não, o feedback tem que ser dado no dia a dia.
né? É só assim que as pessoas se melhoram. E eu acredito também uma coisa, dar feedback, é, é, a pessoa tem que dar feedback, ela tem que estar aberta a receber também, Sim, né? Então, muitas vezes, o líder, o chefe, o supervisor, ele chega com a pessoa e ele se sente no direito de mostrar o caminho e aquilo acabou, né? E muitas vezes ele não está enxergando que a forma com que ele está fazendo poderia ser melhorada. Ele tem que estar aberto a esse feedback também, né? O grande problema muitas vezes, de não se entender na hora do feedback, é que não é uma via de mão dupla, é uma via unidirecional. E aí a pessoa fica ali numa condição passiva e ela não consegue aceitar, né? sim. Eu É, acredito nisso. é aquele negócio unicista, né? E por aí vai. Eu tenho um exemplo, o que aconteceu comigo? Depois disso tudo, quando eu comecei com o processo de consultoria, eu peguei uma empresa. Essa empresa é uma têmpera de vidro. E lá, assim, tinha um turnover muito grande, a empresa não tinha funcionário registrado e tal. E consegui adequar os processos, registrou os funcionários. Só que os funcionários que trabalhavam na expedição eram funcionários, gente mais leiga e tal. E o que eu fiz, Durval? Eu falei, não, eu não posso, porque dependendo da pessoa, é chão de fábrica, quando você vai para o chão de fábrica, você lida com as pessoas e você sabe que existem pessoas que não conseguem, não tem nem condição de chegar e falar que a pessoa, você precisa melhorar isso. Porque é o processo de aprendizagem da pessoa. Eu peguei e comecei a dar um curso de Excel para os meninos. Eu largava assim 5 horas, mas tinha dia que saía de lá 9 horas da noite dando curso para eles depois. E assim, Duval, acabou que eu saí, né? O contrato acabou, e um rapaz que era líder lá, ele me mandou a mensagem, eu tenho essa mensagem dele, conversa, ele falou assim, Jefão, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque hoje eu entendo que você, ao invés de me chamar a atenção, porque sabia que eu podia ficar com raiva, você foi lá e fez o que eu podia melhorar e eu melhorei. E através disso eu saí de lá, hoje eu trabalho em outra empresa. E ele me manda mensagem direto, falou, a gente vai trabalhar junto, eu quero trabalhar com você. Então, o que eu aprendi? Porque a gente vive aprendendo, né? Eu aprendi que muitas das vezes o feedback vai ser eu pegar e fazer para a pessoa ver e falar, seu resultado foi bom, mas se você fizer assim, vai ser melhor. E muitas das vezes eu vou ter que dispor tempo e dedicação e sem receber dinheiro por isso. Mas receber lá na frente a gratificação de você ter um profissional no mercado que onde ele vai, ele fala de você. E fala, Duval, onde ele vai, se você é um bom líder, ele fala de você. Ele me ligou, todo feliz, não, eu estava na entrevista, eu falei do Jefferson, se quiser, liga para o Jefferson trabalhou comigo, ele foi meu chefe, ele me ensinou tudo que eu sei. Então, essa gratificação, muitas das vezes, é o que gera em nós uma força maior, uma motriz maior para a gente poder trabalhar o desenvolvimento humano no outro. Eu acho que a suma do feedback é essa. É pegar o outro, fazer ele entender que dá para melhorar. E tem gente, é claro, tem gente que não vai entender. Quando a operação é uma operação arrojada, é muito grande e você ainda está com um problema de cultura, não tem como fazer. Agora, quando é uma operação simples, você está ali na faixa dos 30, 40 colaboradores, é algo que deve você fazer. Sabe? Claro, cada um dentro do seu setor, e eu falo do que eu vivi. É um exemplo de liderança pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Eu gosto muito desse tipo de liderança porque muitas vezes você tem um discurso que não corresponde às suas ações ou às suas competências, né, não gera credibilidade. Então, no momento que você fala, olha, não era bem assim que era para fazer, né, era dessa outra forma, eu vou fazer junto e vou te ensinar. Quer dizer, pelo exemplo, você está mostrando que ele pode melhorar e ele ficou muito grato, né? Esse é um ponto importante. O grande problema é que muitas vezes as pessoas que dão feedback é uma crítica muito vazia, né? Eu costumo dizer o seguinte, se você vem comigo e me mostra algo que está errado, que pode melhorar, né? Eu acredito que você deve vir munido de uma informação útil que possa me trazer, me mostrar como que eu posso melhorar. Uma ideia melhor, né? Se não é uma crítica vazia, se um amigo teu fala assim, olha, tá horrível, assim não dá, né? A pergunta dele, mas você tem uma ideia melhor? Você tem uma sugestão, né? O que você acha que eu poderia estar fazendo?
porque senão fica uma coisa muito vazia, né? E, e eu acredito que esse exemplo que você deu é algo assim que eu gosto muito, porque a pessoa vai, faz, mostra como faz e gera benefício para o time. Não foi só ele, né? Foi várias pessoas que você ensinou. Apesar dessa pessoa, desse rapaz, ter sido mais incisivo, né, e ter demonstrado esse apreço pelo feedback que ele te deu, eu tenho certeza que todos os outros que aprenderam também são gratos e lembram de você. É, é verdade, é verdade. E ô, Durval, o mais engraçado é que a característica da liderança ela está empregada em você em qualquer lugar que você vai. A característica predominante, principalmente, quando você é alguém que trabalha pelo exemplo, que é o hands-on, né? Que, pô, vou lá, vou fazer, é aquele que pega, executa e faz, e demonstra como faz, isso está empregado em você em qualquer lugar que você vai. Qualquer lugar. Se você for liderar uma equipe, por exemplo, amanhã, eu preciso liderar, eu vou varrer chão. Eu te garanto que, começando algo para varrer chão, você ainda vai ser líder. As pessoas vão ver você como líder, porque o exemplo ele vai fazer de você diferencial. E qual que é a grande sacada que eu aprendo com esse está ensinando? É que quando uma pessoa ela carrega a característica do bom líder, ele é líder independente de onde ele esteja. Ele é líder independente da função que ele executa. Ainda que seja só ele mais um. Ainda que seja, vou pegar na minha área, ainda que seja 2 almoxarifes júnior, existe um ali que é o líder. Porque é ele que vai falar assim, não, vou fazer sim que é o caminho. É ele que vai apontar o caminho. Então, eu acredito que assim, como o processo, quando ele está bem desenhado, quando a comunicação do processo está ali, os passos do processo são bem claros, ele te conduz em um caminho. Assim, um bom líder também. E quantos líderes já passaram pela nossa vida? Líderes ruins. Eu tive muito líder ruim. Eu tive líder, cara, que virava para mim e falava assim, olha, ou você faz ou eu te mando embora. Ou na minha mente eu falava assim, eu nunca vou ficar igual essa praga. Eu vou ser alguém diferente, eu vou ser um líder diferente. E eu tive essa oportunidade de fazer diferente. Embora, é claro, em muitas situações eu tive conflitos. Assumindo gestão, liderança, eu virava funcionário e falava assim, Reinaldo, eu preciso que você faça isso para ele. Não, ele olhou na minha cara e falou, não, não vou fazer. Pô, parou aqui, ó. Sabe o que para aqui? Eu nunca passei por isso. O cara falou, não, não vou fazer. Você não manda em mim. E eu olhei assim, Durval, nessa hora, aí entra gestão de conflito, entra gestão de conflito interno, você fica até meio estremecido. Eu falei, como que é? Não vou fazer, não, tô afim de fazer, não. Aí eu olhei, mas você tem que fazer, meu filho. Você é para isso, ele falou que me manda embora. Eu olhei, eu falei, mas tipo assim, porque geralmente a empresa não quer mandar embora, não quer gastar. Aí eu falei, nossa, Deus do céu. Aí saí, eu sentei, eu olhei pra cara dele assim, sentei. Ele falou, vai fazer nada não? Eu falei, não, eu acho que vai fazer igual você, eu vou fazer nada não. Aí ele sentou do meu lado, aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? Você não é assim? Ele virou para mim e falou assim, Jefinho, com o salário que eu tenho aqui, não dá para pagar nada lá em casa. Olha aqui, recebi os R$ 400 de adiantamento, recebi R$ 600, como é que eu sobrevivo com R$ 600? Aí, Durval, que entra, você conseguir entrar na mente, entender a pessoa, ela te dá abertura, fazer ela te dar abertura e entrar na mente dela. Aí eu comecei a conversar e falei, olha, deixa eu falar para você, eu não prometo que eu vou melhorar seu salário, mas eu prometo que eu vou melhorar as condições para que depois, se você quiser ter uma renda extra, eu até te ajudo a ter uma renda extra. Com isso, eu consegui que ele voltasse e que ele executasse o que ele tinha que executar. Mas foi um problema que contaminou os outros. E o mau exemplo, ele contamina muito mais rápido do que o bom exemplo. Aí foi um acontecimento em cadeia. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer com que as coisas voltassem ao normal. E depois que eu saí, ainda hoje, eu passo pelos meninos, os caminhões de entrega, que eles fazem entrega na Água Santa também, e a gente conversa muito sobre isso. Sobre, você está num serviço, é a porta que você tem que dar o seu melhor. Está faltando dinheiro, o dinheiro não está dando, ou você parte para outra, ou você não reclama. Porque quem é profissional de verdade, ele é grato, ele não reclama. Conseguiu entender aí? Sua internet está meio que travando, está dando... Sim, mas eu tô entendendo. Na realidade, esses momentos de tensão acontecem, né? Acontecem com a gente quando está numa posição de liderança, isso é comum. E olha que você é mais jovem do que eu. Quando você falou sobre os seus chefes, muitas vezes que eram chefes que eram mal líderes, né?
pela forma com que tratava, quer dizer, na minha época, quando eu era ainda garoto, tinha determinados gerentes que, da forma que tratavam hoje, seriam processados por assédio moral direto, né? Mas era a forma com que eles aprenderam, né? E assim era. E eu vou te falar uma coisa, mesmo com eles, a gente aprende, né? A gente aprende, no mínimo, a não fazer aquilo que eles faziam, né? A Sim, sim. melhorar as coisas. Eu acho que na minha vida profissional tem algo que eu avalio como bom, como positivo, que muita coisa que eu vi errado no processo de gestão de pessoas, eu consegui mudar, né? E sem fazer algo radical, brusco, não, melhorando pouco a pouco, de forma que, quando eu comparo o momento que eu entrei ao momento que eu saí, né, eu vejo uma grande transformação e isso me dá orgulho, né? Assim como a questão da formação de pessoas, né, aos 55 anos, né, depois de 35 anos de trabalho, hoje eu encontro determinadas pessoas que estão aí no meio corporativo, como gerentes, como gestores, como engenheiros, e que começaram a trabalhar comigo como menores aprendizes, como estagiários, e isso é muito gratificante, né? São filhos profissionais que a gente tem, porque, de alguma forma, nós contribuímos, né, com orientação, com apoio, com oportunidades, né? É da mesma forma que algumas pessoas nos apadrinharam, né? Quando eu falo apadrinhar, não no sentido ruim da palavra, é que quando você é esforçado, quando você é uma pessoa, um profissional desde cedo dedicado, sempre vai aparecer alguém para te ensinar, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu era técnico em eletrônica, né? Passei 2 anos só como técnico e depois passei para supervisão e daí não saí mais da área de gestão. Mas eu sempre tive a humildade, coisa que o nosso amigo Diego Costa falou bastante na segunda, um princípio mental, né? Foi a primeira vez que eu vi alguém falar em humildade como uma competência e achei muito interessante o ponto de vista dele. Mas eu acho que a humildade é um princípio fundamental. Se você não tem humildade, você não consegue enxergar o quanto você pode ainda melhorar. A pessoa que não tem humildade, ela olha para si, né, de uma forma narcisista e diz, não, eu sou o cara, eu não tenho mais nada que melhorar. E não melhora, né? Ao passo que, se Exato. você é humilde a ponto de entender que você ainda pode melhorar, você se propõe a uma melhoria contínua, né? Então, todos esses aprendizados, seja com chefes que são mais agressivos ou com funcionários que são mais difíceis, como esse que você encontrou, e eu também encontrei muitos, seja por um lado ou por outro, a gente sempre aprende e a gente tem sempre a oportunidade de ensinar também, né? E às vezes acaba se transformando em amigos da gente, né? Porque muitas vezes o conflito inicial é por causa de uma posição controversa, uma posição contrária à sua, mas depois a coisa começa a se desenrolar, né? Eu sou de um estado, Jefferson, eu sou do Amazonas, né? E lá nós temos o encontro das águas, o Rio Negro e o Solimões, né? São dois grandes rios. E eles não se misturam, aparentemente, não se misturam. Por quê? Porque são características muito diferentes, temperatura, densidade, velocidade, né? O Negro é um rio mais calmo, o Solimões é um rio de correnteza, né? É um rio ainda que não tem o leito formado. Então, muitas vezes eu comparo as relações humanas com o encontro dos rios, né? No primeiro momento, há uma contração, né? Há um encontro de posições opostas, né, que geram aquele impacto. Mas, com o tempo, né, e com a permanência do contato, as águas acabam se misturando e transformando em algo muito maior. Eu coloco muito isso, porque o Rio Negro e o Rio Solimões, quando eles se juntam, eles formam o Amazonas, que é o maior rio do mundo, né? Apesar da briga inicial,
eles juntos, eles formam o maior rio do mundo. E a gente é capaz de fazer isso também com as pessoas. Muitas vezes, através de uma relação conflituosa no início, né, você consegue fazer muita coisa junta, quando você começa a trabalhar em cooperação. O Castellano, ele colocou uma observação aqui. Primeiro eu quero te falar uma coisa. A Alessandra, ela colocou assim: oi, Geraldinho. O Geraldinho sempre foi um bom líder e inspirador em várias áreas da Molex. Ô, Geraldo, parabéns, Geraldo. Reconhecimento. Obrigado. Ó, o Castellano, ele escreveu algo aqui muito interessante. Primeiro eu quero agradecer o Isaías também, que escreveu ali em cima sobre a importância do 360. Ele escreveu assim: a melhor forma de provocar melhoria é fomentar o desafio da mesa, provocando o time com as dificuldades e apresentando as melhorias. O que nós falamos, né? Que não adianta o cara chegar, o que você falou, não adianta você chegar, dar um feedback para o cara para melhoria e você não apresentar a solução. É a mesma coisa, eu não me apresento um problema, apresente a solução. Não vamos focar no problema, vamos focar na solução. E o Castellano, ele falou algo interessante aqui, que foi o seguinte: ele escreveu assim, olha, identifiquei muitas das vezes que o colaborador já vem trabalhar com algo ou com problemas pessoais da sua casa. E a gente precisa saber lidar e ajudar essas pessoas. A gente tem a questão, né, a Ambev, ela tem um trabalho muito interessante. Ela tem uma blitz, e essa blitz é para veicular. Então, quando o funcionário ele é habilitado, que ele vai com o próprio carro, a Ambev fica lá na rua fiscalizando. Deixa eu ver a placa da sua moto aqui, esse documento está pago. Deixa eu ver se a sua habilitação aqui está em dia. E quando o funcionário não tem habilitação, eles advertem o funcionário e muitas das vezes mandam embora. Porque eles carregam a seguinte cultura: se o funcionário não obedece à lei do país, muito menos eles vão obedecer à lei de uma empresa, que é a lei maior que rege e não vai obedecer uma lei menor. Então, o que acontece? Quando o funcionário chegava com problemas pessoais lá, muitas das vezes a gente tentava entender e pegar aquele funcionário e remanejar ele naquele momento para uma área melhor. Quando era um funcionário da distribuição, a gente não queria que ele tivesse, pelo problema, contato com o cliente, o consumidor final, que ele que ia mostrar o rosto da empresa, a gente colocava ele, exemplo, lá dentro, para varrer o chão, a gente colocava ele lá dentro, serviço interno tranquilo. Ele não fazia nada com o priorato dele naquele dia. Já na bases aéreas, né, que é diferente, na companhia aérea, quando o funcionário tem um problema pessoal, é melhor que ele não vá trabalhar. Tanto a FAA, quanto aqui no Brasil a ANAC, que é a empresa que ela é mais restritiva, ela prefere que o funcionário não vai trabalhar. Por quê? Um funcionário está com problema, um erro dele, ele pode jogar a aeronave no chão e matar aí 100, 200 pessoas de uma vezada só. Então, o ideal é não trabalhar. Então, respondendo só aqui o que o Castellano comentou, realmente acontece sim, né, Duvaldo? O funcionário chega a um problema em casa, um luto, porque geralmente tem esses 5 dias ou 3 dias por luto, mas a gente sabe que o luto ele demora muito tempo. E o problema do luto, ele realmente faz a produtividade da pessoa cair. Ele faz. Sim, isso que o Castellano falou, e ele sempre coloca umas posições muito interessantes, é algo Sim. que quando eu era novo e comecei a trabalhar, eu via muito os chefes dizerem assim: se você tem problema, deixa o problema do lado de fora da empresa. Como se a gente pudesse dissociar, né, os nossos problemas pessoais daqueles da empresa. E eu trabalhava, no início da minha carreira, eu trabalhava em fábrica de montagem de eletrônicos em Manaus, né? A grande maioria das pessoas que trabalhavam eram mulheres, muitas delas com filhos, né? Muitas delas sustentando a família, né? Então, quer dizer, a gente que tem filho, a gente sabe que muitas vezes você deixa um filho doente em casa, você deixa, às vezes, um filho menor porque não tem com quem deixar, às vezes não tinha, naquela época não tinha os serviços de creche como tem hoje. Quer dizer, é impossível a pessoa trabalhar esquecendo que tem um filho em casa, só, né? E isso é um dos menores problemas. Muitos outros acontecem. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de
de tentar ajudar da melhor forma possível, né, a pessoa para que ela para que ela consiga trabalhar adequadamente. Porque, veja, a gente você já ouviu, todos nós, a gente ouve falar na pirâmide de Maslow, né? Quer Sim, dizer, sim. se você ainda está ali naquela base, né, das necessidades essenciais, você não consegue pensar em mais nada. Se você não tem comida em casa, se você não tem, se você tá tendo uma ordem de despejo, se você tem um problema que está ali na base, você não consegue pensar em mais nada, né? Então, quer dizer, e muitas vezes, dependendo do nível de pessoas que a gente trabalha, a gente encontra isso, né? Eu já trabalhei com pessoas da produção, eu já trabalhei com pessoas de serviços gerais, eu já trabalhei com engenheiros, eu já trabalhei com gestores, né? Então, cada situação traz uma realidade diferente, né? E às vezes o problema é muito sério. A pessoa não consegue dissociar, né? Essa coisa de dizer, deixa o teu problema lá fora, isso é bobagem, né? É não querer enxergar o óbvio, né? Porque a pessoa vai sentir e aquele problema ele vai refletir, de certa forma, no trabalho dela. Exato. É aquela questão. A dor do outro não me importa. Mas na hora que é a minha dor, eu vou sentir ela sozinho e eu vou fazer o que eu tiver que fazer e não vou trabalhar. A gente, voltando sobre a questão da tratativa com o funcionário, ainda nos dias de hoje, existem diretores, tá? Diretorias de grandes empresas aí que tratam o funcionário como cachorro. Por quê? São mundos diferentes, né? A gente tem transporte rodoviário, transporte aéreo, a gente tem mineração, são mundos diferentes. Setor financeiro, bancário. Então, infelizmente, existem alguns mundos que eles acabam evoluindo muito mais rápido que o outro. E eu entendo. Eu tenho 37 anos, eu acho que assim, eu não tenho nem vida e nem tenho culhão para ensinar vocês, mas eu tenho algo que eu aprendi muito na vida. Muito. Passei muita necessidade, morei na rua e algo que eu aprendi foi assim, essencial. Ninguém não tem condição de matar a fome do outro. Todo mundo tem condição de matar a fome do outro. Você tem condição. Se você não tem condição de comprar, você tem condição de dividir o que você tem em casa. E isso a gente trazendo para o mundo corporativo é o seguinte, olha, eu tenho condições de te ajudar na sua necessidade. A gente fala muito do sistema religioso e por aí vai, mas a gente tem que entender que o trabalho, ele é uma religião. A religião é o quê? Aquilo que eu pratico todos os dias, aquilo que eu pratico por hábito todos os dias. Por exemplo, você às vezes acorda... Aconteceu comigo de eu acordar no domingo e falar, nossa, deixa eu arrumar para trabalhar e ia ver, eu estava de folga, porque aquilo estava empregado dentro de mim, estava impregnado dentro de mim. E Durval, eu quero perguntar para você, para o Castelano, para todos que estão aqui, quantos colegas de trabalho vocês já não mataram a fome? Quantos colegas de trabalho já não ajudaram vocês? Quantos colegas de trabalho já não estenderam as mãos para vocês? Então, o que a nova direção hoje, os líderes que trazem aquela mentalidade antiga precisam entender? É que, embora a empresa é formada por cargos e salários, é gente cuidando de gente, é gente que está conduzindo, né? Um exemplo claro disso, isso eu vou falar onde eu for. Vou falar muito de aviação, que é onde eu tenho um maior conhecimento. Na aviação, você entra na Azul, você é ajudante, aí você vai para a Gol, você é promovido a coordenador. Quem era seu coordenador na Azul que precisava em você, fica desempregado, vai te procurar lá na Gol. Então, quanto melhor eu trato o ser humano, melhor ele vai me tratar amanhã. Isso acontece muito nesse mundo. Então, a nova gestão hoje, ela tem que entender que a dor do outro, automaticamente é a dor da empresa, sim. E se a empresa se posiciona e coloca, o funcionário ali, ele é alguém que produz bem, ele é alguém que não fica entregando atestado, ele não está bem, vamos ver o que está acontecendo. O funcionário apresentou a dificuldade que ele tem, a empresa agiu, ou a liderança agiu, automaticamente, por gratidão, aquele funcionário vai ficar ali. A gente pode achar que não, mas a gratidão, ela prende pessoas. A gratidão, ela prende pessoas. Teve se eu não me engano, foi na Toyota, né, um sistema Toyota, onde produziram o sistema Lean Manufacturing.
teve pegou, né, pegou fogo na fábrica na época, e os funcionários aceitaram trabalhar sem salário. Aceitaram trabalhar sem salário. Isso está na literatura. Eu não sei se você já leu sobre isso. Eles aceitaram trabalhar sem salário. É porque a gente tem que gerar nas pessoas um senso de gratidão. E a gratidão é o princípio da honra. E a gente só honra quem um dia nos estendeu a mão. Isso é fato. É verdade. Eu acho assim, eu tenho um princípio comigo que é o seguinte. Eu trato as pessoas independente da posição. Quando você fala olhando nos olhos das pessoas, né, não olhando de cima para baixo nem de baixo para cima, mas olhando nos olhos, você se iguala a ela como ser humano. E eu vou te falar mais uma coisa. Muitas vezes, você conversa com uma pessoa humilde, às vezes uma pessoa que não tem alfabetização lá do interior do Amazonas, e você encontra sabedoria. Sabedoria, sabe? Que muitas vezes, né, você não encontra em pessoas que têm informação, porque a arrogância, né, a arrogância e a falta de humanidade acabam dissecando a sabedoria, né? Então, eu acho que é assim, você precisa se respeitar e respeitar o próximo. E a melhor forma de demonstrar isso é quando conversar com as pessoas, olha no olho, né? Independente se você é mais alto ou mais baixo, se você é um gerente ou se é um funcionário operacional, mas ali tem uma pessoa e deve ser respeitada como tal. Eu devo demais. O que você está falando, eu cresci muito, muito, quando eu conheci um diretor. Esse diretor se chama César Okajima. Ele é jovem, ele é novo, ele deve ter uns 39 anos. Mas pensa numa pessoa que é assim, ó, a gente estava em Lake Charles, nos Estados Unidos, ele me chamou, eu estava aqui no Brasil, ele falou, Mineiro, eu quero que você vá para os Estados Unidos. Saiu uma vaga, você vai para lá. Eu falei, César, que isso? A Azul está com 9 mil funcionários, para que você vai me levar? Nem beleza, você vai falar, não, eu quero que você vai para lá. Mas ele sabia que eu era muito, eu sempre me voltado a processo, a melhoria de processo. Eu não, vamos para lá. Eu falei, tá bom. Organizei os documentos, peguei, fui. A gente estava lá. A gente saiu para jantar, no meio da janta ele olhou no meu olho e falou assim, Mineiro, você é um cara que onde eu for, eu vou carregar você. Você é um ser humano que eu não sei falar o que você tem, mas você é um ser humano fantástico. Deixa eu ligar para a dona Janina. Minha mãe estava viva na época. Ele pegou meu celular, ligou para minha mãe e conversou com a minha mãe. Falou, ó, seu filho tá aqui, se ele me irritar muito, eu mato ele, mas eu gosto muito dele. E tipo assim, com isso ele me ganhou. Por que uma pessoa te ganha? Quando ela gera em você o senso de que você é um ser humano fora da empresa, não simplesmente um funcionário. E nessa conversa toda, tornamos amigos, a gente ainda tem contato hoje ele está na Mackenzie. Então, a gente conversa direto e a gente aprende isso. E o bom líder, ele eleva você, né, ao patamar que ele está ou faz te ser melhor do que ele. Não para ser simplesmente uma pessoa boa, mas para ser igual ou melhor do que ele. Sim, partindo do princípio que tem o mesmo nível como ser humano, né? Eu acho que é por aí. Sim, isso mesmo. Ô, Durval, eu gostei muito, para mim foi show demais, fechamento assim da sexta-feira com uma live falando sobre liderança, é algo que eu amo muito, e um assunto que a gente tem muito para amadurecer ainda, porque liderança fala do fator humano, emoções, sentimentos e parametrizações. E assim, te agradeço demais da conta. Eu queria fazer uma consideração final aqui. De todas as pessoas que me cercaram até hoje, que eu convivi, cristãos, católicos, todo tipo de pessoa, eu pude notar algo em todas elas. O senso chamado amor. Aquela característica que ela é fundamental. E se você não tem amor em casa, se você não ama os que são da sua casa, você nunca vai ser um bom líder. Se você não é um... Tô ouvindo.